Eu quero chamar você a um tempo de reflexão sobre a palavra de Deus. E talvez você tenha muitos motivos para ter escolhido estar aqui nessa manhã. Apesar de que eu também acredito que nós sempre somos mais atraídos pelo Senhor do que temos condições de buscá-lo. Ele enviou o seu Filho para nos buscar e não fomos nós que fomos até Ele. E você pode ter vindo aqui nessa manhã por causa de um convite de um amigo, por causa do convite do Eli nas redes sociais. Você pode ter vindo aqui para se encontrar com muitas pessoas. Não tem nenhum problema isso. Mas eu queria dizer para você que essa é uma manhã que você foi separado pelo Senhor para ter um encontro com o amor. E eu quero começar lançando um princípio para você, ao seu coração. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele, por si só, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é um Deus que vive em comunhão, em comunidade. E ao criar o homem, Ele teve um propósito eterno, que vem antes da palavra do pecado, segundo o que a palavra nos escreve. Esse propósito é que nós vivêssemos em comunhão com Ele. E eu quero que você entenda que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quem acredita que foi criada a imagem e semelhança de Deus? A palavra diz isso, irmãos? Sim, ela diz. Mas ela diz além disso. Ela diz que Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, nós, além de sermos criados à imagem e semelhança do Pai, também fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. O que isso significa? Que nós fomos criados para a comunhão. Que nós fomos criados para a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir disso, eu quero que você entenda que o pecado, ele quebrou essa comunhão, mas o amor de Deus por nós nunca foi quebrado, nunca foi rompido, nem mesmo pela nossa falta de amor por Ele. A sua falta de amor pelo Senhor, a sua maneira de tratar o Senhor, nunca determinará o amor dele e a maneira dele de te tratar. A sua maneira de agir nunca determinará a maneira de agir de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 2. Nos versos 4 e 5, aonde está escrito: tenho, porém, contra vocês o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe, meu irmão, talvez esse seja um texto muito conhecido da palavra, ou um dos mais conhecidos da palavra, especialmente para aqueles que já caminham com Jesus. Quantas mensagens eu já ouvi e já preguei sobre a volta ao primeiro amor. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção a alguns pontos centrais nesse texto da palavra. E eu quero convidar você ao entendimento de que ali existia um contexto, uma igreja, uma boa igreja. A igreja situada numa grande e importante cidade da Ásia Menor. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja conhecida, cheia da palavra. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem aqui sonha que a sua igreja sempre ande com os pés firmados na palavra de Deus? Todos nós gostaríamos de poder ouvir um elogio assim:
A minha igreja, ela é uma igreja firmada na palavra. A igreja de Éfeso era uma igreja da palavra. Ela era uma igreja profunda, com raízes profundas. Uma igreja cheia de unção na palavra de Deus. Ela não era rasa na palavra. Porque uma igreja, quando é rasa na palavra, ela é uma igreja imatura e frágil. A segunda característica elogiosa que a palavra traz em Apocalipse, quando você começa o texto, não o texto que nós lemos, mas um pouquinho antes, quando você começa a ler o texto que fala sobre a igreja de Éfeso, é que ela era uma igreja que perseverava no seu trabalho e na sua missão. Ela era uma igreja envolvida na obra missionária. Olha, ela foi responsável para que o evangelho fosse espalhado pela Ásia Menor. Ela era uma igreja que ela proclamava o ministério, a obra, o amor de Jesus Cristo. A espiritualidade daquela igreja não era apenas teórica. Eu conheço muitas pessoas que são, de fato, espirituais, na oração, na leitura da palavra, na adoração, mas elas são muito focadas em si mesmas. Elas são presas na sua espiritualidade, dentro do seu ambiente de segurança e conforto. Elas não proclamam, elas não estão preocupadas em resgatar as pessoas das garras do diabo. O ministério delas é lindo, mas é um ministério muito preso no que a gente chama de quatro paredes. A igreja de Éfeso não era assim. Ela era uma igreja proclamadora. Ela era uma igreja cheia do propósito e da missão. E a terceira característica que nós vemos que a Bíblia declara sobre a igreja de Éfeso é que ela perseverou diante de toda a perseguição que se levantou contra ela. Meu irmão, talvez você não perceba de maneira clara a perseguição no tempo de hoje, como ela já foi percebida em outros tempos. Mas existe certamente uma perseguição velada, muitas vezes velada, mas cada dia menos velada, a igreja de Jesus hoje. E nós precisamos ser como a igreja de Éfeso, uma igreja firmada na palavra e que acredita no propósito de Deus, que acredita na vocação de Deus e que não se arreda, não muda, não vacila o pé diante das perseguições. Uma das canções mais cantadas no ano de 2023 pela Igreja de Jesus do Brasil foi qual? Qual foi? A perseguição não parou. Quem cantou essa música aqui ano passado? A perseguição não parou a igreja. Só vocês? Não acredito. Então foi só cantada na minha igreja, não. No Brasil inteiro essa música foi cantada, proclamando a resistência, a resiliência da igreja, proclamando o fato de que a igreja de Jesus não pode ser parada. Mas aí o texto diz assim, no versículo 5: porém, tenho contra vós. Porém, esse porém, meus irmãos, é um problema sério. Esse porém eu acho que me persegue. Quando uma pessoa começa a me elogiar, começa a falar assim, pastor, eu gosto demais do Senhor, eu gosto demais dessa igreja. Porém, eu já fico esperando o porém. Quem aqui já tomou um fora? Não precisa levantar a mão, não. Aí a pessoa chega e fala assim com você, não, eu gosto muito de você, a sua amizade. Não é assim, gente? Não, eu te acho, eu gosto tanto de conversar com você, eu não queria perder a nossa amizade, eu não queria perder o carinho que nós temos um com o outro. Porém o quê? Não quero nada com você. Porém, você não me serve. Tudo em você é perfeito. Porém, estou fora. A igreja de Éfeso era uma igreja da palavra, era uma igreja do propósito, era uma igreja resistente, resiliente, porém, ela não estava amando ao Senhor. Sabe, meu irmão, nós estamos diante de uma realidade triste
É o que está aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Você estuda sobre mim. Você anuncia sobre mim. Você compra uma briga por causa de mim. Mas no fundo, você não tem tempo para mim. Você não me ama mais. A nossa igreja está clamando em 2024 por um ano de profundidade. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos em oração, em proclamação, nós estamos estudando sobre isso. Mas o que adianta a tal profundidade na palavra? O que adianta a tal profundidade na missão, no propósito, se nós não formos profundos no amor? Nada pode substituir o seu relacionamento com Deus. E a palavra relacionamento, por essência, por princípio, ela é um valor pessoal. Ela é algo pessoal. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de algo pessoal. Não adianta nós ensinarmos para a igreja que ela deve ter um relacionamento com Jesus de maneira coletiva, se cada parte da igreja, cada membro, cada parte do corpo, cada pedra da construção da igreja de Jesus não entender que não existe um relacionamento coletivo antes que exista um relacionamento pessoal. Greg Laurie diz o seguinte: para haver um avivamento na igreja, é preciso haver um avivamento em você. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim? Para haver um avivamento na igreja, é preciso antes haver um avivamento em você. Eu preciso admitir, como pastor, é muito mais fácil para mim gastar tempo com o estudo do que no privado com o Senhor. É muito mais tempo para mim, é muito mais fácil para mim gastar tempo com projetos missionários, com a administração dos desafios, plantar essa nova igreja que estamos plantando aqui no Buriti há apenas 14 semanas. Para nós tem sido um desafio de muito esforço. E isso, sem piscar, rouba o meu tempo privado no Senhor. Me distrai, me tira o foco. É muito mais fácil num discipulado eu ensinar um discípulo a como estudar a palavra do que a amar ao Senhor. Será que é possível alguém ensinar o outro a amar? Será que é possível você ensinar o outro, o próximo, o amor? O versículo 5, no 4, o Senhor nos exorta através da profecia de Apocalipse que haveria ali uma exortação clara que a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Mas como? E é o versículo 5 que nos mostra três verbos que nós precisamos aprender se queremos ter um relacionamento de amor com o Senhor. O texto diz: lembrem-se, pois, de onde você caiu. O primeiro verbo é o verbo lembrar. Se você está anotando essa palavra, você precisa anotar esse verbo, lembrar. Lembre-se de onde você caiu. Nós cantamos aqui algumas canções agora no final sobre cair. Sobre a nossa situação. O Eli tem sido uma voz de proclamação do Evangelho, sim, mas também de chamar a igreja já salva em Jesus, a abrir os seus olhos para que é tempo de voltar para o Senhor.
quando eu cair, se eu cair, o que eu preciso fazer? O texto diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. O que isso significa? Que a primeira coisa que você precisa para restabelecer ou para estabelecer um relacionamento de profundidade com o Senhor é saber aonde você se desviou. Esse é o ponto de partida. O que mudou na sua vida? O que mudou o seu coração? Um pequeno desvio no início te leva a um grande desvio no final. Quem aqui já pegou uma rodovia errada? Quem aqui já pegou uma estrada errada? Quem aqui já errou um trevo? Né? Outro dia, uma turma da nossa igreja estava indo para uma cidade chamada Brasília de Minas. A certa altura, eles erraram o trevo. E passa 10 minutos, se tivesse percebido, voltava rápido para a estrada. Mas quando passa 2, 3 horas, até você descobrir que você está no lugar errado, você já está muito longe do caminho de volta. Aonde você caiu, meu irmão? Quando você deixou o seu coração se desviar? Você precisa se lembrar, porque se você não reconhecer o ponto de onde você caiu, sabe o que vai acontecer? Você vai estar cada dia mais longe. Às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu estou mudando de cidade. Eu falo com ele assim: a primeira coisa que você vai fazer lá é procurar uma igreja para você se tornar membro. Não, pastor, eu vou ficar aqui no online. Fica não. Fica não. Acha uma igreja para você congregar lá. Acha um irmão para andar junto com você. Acha uma célula para você estar junto. Você precisa estar junto, meu irmão. Porque você muda para lá, para essa cidade. Daqui uma semana, você não foi ao culto, porque você é membro aqui, você mora lá. Daí um mês, você é membro aqui, você mora lá. Daí, quando você percebe, já passou 1 ano, já passou 2, e você está fora da comunhão. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você escorregou? O que ofendeu o seu coração? Alguma coisa roubou o seu amor pela igreja de Jesus? Alguma coisa, uma pequena fenda, uma decisão, uma pequena ferida, uma pequena palavra que para você parece ser grande, mas às vezes quem te feriu nem percebe que ela foi tão grande assim. E sabe, meu irmão, eu queria que você entendesse isso. Volte no lugar da ferida. Volte no lugar aonde você perdeu o seu coração. Ajuste o seu coração. Reencontre o caminho da comunhão. Reencontre o caminho do coração do Pai. Você precisa se lembrar disso, porque se você não se lembrar, você não vai ter o ponto do recomeço de acordo com o que a palavra nos ensina. O pecado da traição de Jesus, ele não começou com aquelas tantas moedas que Judas recebeu. Talvez, Gilbert, tenha começado com alguns poucos centavos que ele tirou da bolsa. Uma palavra diz que ele tirava da bolsa. Não foi uma grande fortuna, mas foi um pequeno... Às vezes você deixou um pequeno centavo roubar seu coração. Tirar o seu foco. O que tirou o seu coração do caminho? Foi a faculdade que você entrou, aquela bênção que a igreja até orou, que agora você foi para a faculdade. Que bênção, irmãos! Estudar é uma coisa linda. Nós estamos lá na igreja, começando faculdade agora, no final desse mês, no dia 2 de fevereiro. Mais ou menos, eu recebi uma lista agora, 18 irmãos. Incentivamos as pessoas a estudar, mas a gente sempre lembra ela: meu querido, a faculdade é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição, como toda bênção. Quando você ama mais a bênção do que o abençoador. Às vezes foi um relacionamento amoroso, uma nova amizade, uma decepção com alguém, um líder, um chefe, um pastor, uma perda, um luto, uma palavra dos seus pais, uma atitude de quem devia cuidar de você e não cuidou. Aonde você caiu? O texto continua dizendo em Apocalipse 2, 4 e 5. Lembrem-se, pois, de onde você caiu e o quê? Arrependa-se.
Arrependa-se é o segundo verbo que você precisa entender para que você volte ao Senhor. O primeiro é lembrar e o segundo é arrepender. Como pastor, eu e minha esposa recebemos muitas pessoas na nossa sala de atendimento, nas nossas salas de atendimento nas igrejas. E muitas delas estão profundamente arrependidas. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que de fato não estão arrependidas. Estão doídas, com remorso, com dor, mas não estão de fato arrependidas. Estão sim procurando alguém confiável para desabafar, para falar, mas na verdade não estão movidas pelo arrependimento de acordo com o padrão da palavra. O que é o arrependimento de acordo com o padrão da palavra, pastor? O arrependimento bíblico pressupõe mudança. Pressupõe abandonar a condição em que você se encontra. Pressupõe mudar de postura. Abandonar o pecado ou abandonar o que te leva ao pecado. Não existe um arrependimento verdadeiro sem a consciência de que você precisa depender de Deus para recomeçar. Pastor, agora eu fiquei confuso. Será que eu tenho arrependimento? Ou eu estou só com remorso? Sabe, meu irmão, quando Adão pecou no Éden, Deus procurou qual foi a primeira coisa que Adão fez após ter pecado? Ele repitam comigo, irmãos. Não, irmãos, ele se vestiu. Ele não se escondeu, não, ele se vestiu. A palavra diz que assim que ele percebeu a sua consciência de pecador, a primeira coisa que ele fez foi se vestir. Não foi se esconder. Ele se vestiu de roupas de folhas. Sabe para que isso aponta? Para autojustificação. Em vez dele correr para Deus, por causa da sua condição de pecado, ele correu para ele mesmo tentar resolver a sua condição de pecado. Ele correu para ele mesmo dar uma solução para aquele problema que estava enfrentando. Alguém aqui já vestiu roupa de folha? Já comprou uma folha de bananeira numa loja aí, numa boutique? Por que você por que a roupa de folha não nos serve? Porque a autojustificação não muda a condição da nudez de ninguém. Folha não é feita para ser vestida. Folha não cobre nudez, não resiste ao frio, não resiste ao calor, não resiste ao movimento. Folha não é feita para vestir. A autojustificação é uma tentativa que eu e você estamos tendo de olhar para o nosso pecado e achar que ele é um problema. Porque problema se resolve, pecado se confessa e se arrepende. Eu prefiro resolver um problema do que me arrepender dos meus pecados. Pare de tentar resolver o seu problema vestindo-se de folhas, vestindo-se de argumentos, falando mal da sua igreja, falando mal do seu pastor, falando mal dos irmãos da sua igreja, da sua célula, falando mal das outras pessoas. Assuma a sua condição de pecador, confesse o seu pecado e arrependa-se diante do Senhor. O arrependimento é a única solução para quem precisa do Senhor. Pecado não se resolve, pecado se confessa. E o terceiro e último ponto. Lembrem-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte. O terceiro verbo é o verbo voltar. Volte-se. Volte à prática das primeiras obras. Sabe, meu irmão, nós precisamos voltar à nossa condição original. Nós precisamos voltar à nossa condição de entendimento de que fomos feitos para um relacionamento de amor com o Pai.
Nós fomos feitos para uma condição de arrependimento, de profundo arrependimento, de amor com o Pai. Nunca seremos profundos sem o amor. E nunca frutificaremos se não formos profundos. Não espere ter vontade de voltar às práticas das primeiras obras. Não espere ter vontade de voltar ao primeiro amor. Não espere ter vontade de ter tempo com Deus. Não espere ter vontade de fechar a porta do seu quarto e ficar lá de joelhos chorando porque você não ouve mais a Deus. Vontade não vai fazer você mudar seu coração. Vontade não vai chegar nunca. Vontade de buscar a Deus não vai mover você. O que vai mover você é uma decisão. Uma decisão de voltar para Jesus. Sabe, escolha a santidade. Santidade, ela é uma decisão. Quando você escolhe as palavras que você usa. Ah, mas lá no meu ambiente de trabalho todo mundo fala um palavrão. Se eu não falar, eu não vou ficar diferente. Mas você já é diferente. Ah, mas se eu não olhar quando a mulher passa, vão achar que eu não sou homem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um homem, de acordo com o padrão da palavra, ele não existe para pegar uma mulher, ele existe para proteger e para prover sobre a vida de uma mulher. Prover segurança, prover amor, prover respeito, protegê-la. Hoje, quando uma mulher vai passar numa calçada e ela vê 3, 4 homens conversando, ela muda de calçada, porque ela tem medo de passar entre eles. Isso é uma vergonha para nós homens, porque ela deveria escolher passar ali, porque ali tem homens para protegê-la. Que aquela é a calçada mais segura, porque ali existem homens que conhecem o seu padrão, o seu propósito. Sabe, meu irmão, é tempo de voltarmos ao amor, de escolhermos uma vida de contentamento. E você não vai apenas resistir à tentação. Muitos crentes acham que o propósito da sua vida é conseguir resistir à tentação. Meu irmão, isso é uma bênção. Não é, G.A.? Resistir à tentação é uma bênção. Mas o seu propósito é buscar o Senhor de maneira tão intensa que a tentação nem te atraia. Resistir à tentação é o primeiro passo, mas não é o seu propósito final. O seu propósito é uma vida de santidade, que a tentação nem chega a te atrair, te enoje, te dê ânsia de vômito. Onde você não seja seduzido pelas propostas desse mundo. Onde amar o Senhor e ser amado, onde amar uns aos outros é uma expressão das nossas raízes profundas pelo amor do Senhor. Eu quero fechar essa palavra dizendo para você que naquele jardim, depois que Adão reconheceu a sua condição de não conseguir se cobrir da nudez, ele se escondeu porque teve medo, segundo a palavra, e não vergonha, como alguns acreditam. A palavra diz que ele teve medo. Medo da palavra que ele conhecia, que dizia que o salário do pecado
é a morte. Ah, não, ele não conhecia isso ainda. Ele conhecia, porque Deus já disse para ele o seguinte: se comer, certamente morrerás. Ele sabia que o salário do pecado era a morte, que a consequência do pecado dele era a morte, e ele teve medo. E quando ele ouviu Deus, ele se escondeu. A Bíblia diz porque ele teve medo. Nós devíamos ter medo de ficar sem Deus, meu irmão. E Adão pergunta Deus pergunta assim: onde está você, né? Como que um Deus onipresente, onipotente e onisciente faz uma pergunta dessa? Eu acredito que a pergunta de Deus não foi assim: onde está você que eu não estou te achando? A pergunta foi assim: onde está você que não está em mim? O Senhor está perguntando: onde está você que não está em mim? Ninguém compra uma roupa de folha, mas todos nós sonhamos com uma roupa de couro, resistente, nunca sai de moda. O Senhor mata um animal, retira o seu couro, e Ele próprio faz as roupas da restauração. Agora quem olhava para Adão não via mais um homem nu, mas via um cordeiro que foi morto para cobri-lo. Jesus, o cordeiro que morreu para cobrir o seu pecado e o meu pecado. Você pode fechar os seus olhos e você pode orar ao Senhor e perguntar a Ele: aonde está o amor? Aonde está o amor?